o Botafogo deve enfrentar um desfalque importante no retorno do Campeonato Brasileiro. Devido a uma decisão recente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, o clube pode não contar com Danilo para o confronto contra o Santos. A entidade antecipou algumas partidas da 19ª rodada, marcando o duelo entre as equipes para o dia 16 de julho, período em que a Copa do Mundo ainda estará em curso. Considerando que as semifinais do Mundial ocorrem nos dias 14 e 15, a disputa de terceiro lugar no dia 18 e a grande final no dia 19, o Botafogo corre sérios riscos. Caso a seleção brasileira avance às semifinais, o que é o objetivo de todo o país, Danilo não estará à disposição do Glorioso. Do outro lado, o Santos também teria uma ausência de peso, uma vez que Neymar, seu camisa 10 e craque da seleção, seguiria com o elenco de Carlo Ancelotti. Além da mudança nas datas, a CBF implementou ajustes de horários em outros jogos, visando facilitar o acesso dos torcedores aos estádios e minimizar o impacto nas rotinas de trabalho durante a semana. Danilo, que vem sendo um dos grandes destaques do futebol nacional, segue com seu futuro em aberto. Embora o meio-campista não tenha entrado em campo nas últimas partidas devido à expectativa por uma negociação, ele permanece como atleta do Botafogo. O jogador desperta o interesse de gigantes brasileiros como Flamengo e Palmeiras, motivo pelo qual ainda não completou 13 jogos no Brasileirão. No entanto, o mercado europeu também monitora a situação, com Roma e Arsenal aparecendo como possíveis destinos. A tendência é que o Botafogo avalie as propostas com cautela, dando prioridade a uma venda para o exterior a fim de evitar o reforço de um rival direto no cenário nacional. É impressionante como o calendário do futebol brasileiro, mesmo com todas as tentativas de profissionalização e organização, ainda parece carregar esse estigma de imprevisibilidade que acaba prejudicando justamente quem coloca o espetáculo de pé, que são os clubes e, consequentemente, os torcedores. Quando olhamos para essa situação envolvendo Danilo e o Botafogo, a gente não está falando apenas de uma ausência em uma súmula de jogo, estamos falando de uma engrenagem inteira que se vê travada por decisões que muitas vezes parecem ignorar a logística real de quem trabalha com atletas de alto rendimento. Para quem talvez tenha chegado agora e não esteja familiarizado com a trajetória desse jogador, é preciso entender que o Danilo não surgiu do nada, ele é um produto de uma lapidação muito específica no nosso futebol. Nascido e criado no interior, onde a base de qualquer atleta é a resiliência e a necessidade de se destacar em torneios estaduais antes de chegar ao eixo principal, Danilo construiu sua reputação através de uma polivalência que no futebol moderno é quase um artigo de luxo. Ele não é aquele camisa 10 clássico e estático, ele é um motorzinho, alguém que consegue transitar entre a proteção da zaga e a chegada ao ataque com uma inteligência tática que chama a atenção de qualquer observador europeu, como a Roma e o Arsenal que, como bem sabemos, não monitoram jogadores desse calibre por acaso. A trajetória dele até aqui foi marcada por passagens onde ele precisou provar, a cada 6 meses, que não era apenas uma promessa, mas uma realidade consolidada. Lembro bem quando ele começou a ganhar seus primeiros minutos como profissional, ainda muito jovem, mostrando uma maturidade que não condizia com a idade. Ele aprendeu a conviver com a pressão de vestir a camisa de clubes de massa, o que exige um estômago à prova de balas, especialmente quando a torcida, sempre impaciente, começa a exigir resultados que nem sempre vêm na velocidade que o projeto do clube propõe. Essa situação atual, onde ele se vê no centro de uma disputa entre gigantes como Flamengo e Palmeiras, é, na verdade, o ápice de um processo que começou lá atrás na base, onde ele já era visto como o jogador que faria a transição para o futebol internacional. No entanto, o que vemos agora é o dilema de qualquer grande clube brasileiro: vender para o exterior e garantir o caixa, ou reforçar um rival e manter o nível técnico interno. O Botafogo, sob a gestão atual, tem tentado equilibrar esses pratos, mas a interferência de um calendário que insiste em bater de frente com datas FIFA e torneios internacionais acaba jogando contra qualquer planejamento de longo prazo. E aqui entra um ponto que eu considero crucial: a figura do Neymar, citado na notícia, que vive um paralelo interessante com essa situação. Neymar, que hoje carrega o peso de ser a referência técnica sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, é o exemplo máximo do jogador que, ao longo de sua carreira, sempre esteve sob a lupa de decisões externas. O fato de ele também ser um desfalque potencial para o Santos, assim como Danilo para o Botafogo, mostra como o nosso calendário ainda sofre com a dificuldade de se descolar da dinâmica dos grandes centros europeus.
O Brasil muitas vezes tenta copiar o modelo de calendário das ligas europeias, mas esquece que o nosso clima, as distâncias continentais e, principalmente, a nossa participação massiva em convocações de seleções exigem uma sensibilidade que a CBF nem sempre demonstra ter. Quando eu penso em tudo isso, me vem à mente a trajetória de ascensão do Danilo. Ele não é apenas um jogador que está na vitrine, ele é um sobrevivente de um sistema que raramente oferece estabilidade. Se ele sair agora, será o ápice de um ciclo. Se ficar, terá que lidar com essa pressão de ser o diferencial em um time que, embora venha crescendo, ainda busca se consolidar como uma potência imbatível no Brasileirão. Particularmente, eu tenho uma visão muito clara sobre isso. O futebol brasileiro precisa, urgentemente, parar de tratar o calendário como um acessório de última hora. Não dá para tratar o campeonato nacional como um torneio de segundo plano enquanto as seleções disputam a Copa do Mundo. Isso desvaloriza o produto, frustra o torcedor que paga o ingresso para ver os melhores em campo e, acima de tudo, coloca os jogadores em uma situação de desgaste emocional desnecessário. Imagine a cabeça desse rapaz, Danilo, sabendo que o clube dele está negociando o futuro dele com gigantes da Europa enquanto ele tem que estar focado em um jogo de campeonato brasileiro. É uma carga mental absurda. Historicamente, vimos muitos jogadores sucumbirem a esse tipo de especulação. O mercado de transferências, por vezes, é mais agressivo do que a própria marcação adversária dentro das quatro linhas. A Roma e o Arsenal não estão ligando para saber se o Botafogo vai ter o jogador disponível no dia 16 de julho. Eles estão interessados no ativo, na capacidade técnica e no valor de revenda desse atleta a médio prazo. E é exatamente aí que reside o perigo. O Botafogo, ao tentar ser cauteloso, corre o risco de perder o jogador para o mercado interno, onde a concorrência é voraz e os valores, muitas vezes, são turbinados por uma necessidade de resposta imediata dos clubes rivais. Eu vejo essa movimentação como um termômetro da saúde do nosso mercado. Quando um clube do tamanho do Botafogo hesita em vender um jogador para um rival direto, isso demonstra que o abismo financeiro entre os clubes está diminuindo, ou pelo menos que o planejamento estratégico está passando a valer mais do que o dinheiro imediato. A carreira do Danilo, até 2025, foi um constante aprendizado. Ele passou por fases de muita euforia e momentos de crítica pesada, o que é natural para quem é visto como o dono da bola no meio-campo. Mas o que mais me chama a atenção é a maturidade com que ele tem conduzido esse período de incertezas. Ele não se deixou levar pela vitrine, manteve a discrição e, mesmo sem atuar nas últimas partidas, continua sendo tratado como peça-chave. Isso mostra que ele entende o próprio valor. E cá entre nós, o cenário do futebol brasileiro hoje exige exatamente esse tipo de profissional. O que mudou de alguns anos para cá é que o jogador brasileiro, especialmente o jovem talentoso, aprendeu a ler o jogo para além do campo. Ele entende o negócio, ele entende o peso de um contrato e, principalmente, ele entende que o seu nome é a sua maior marca. Olhando para o futuro, o que esse momento representa na história do Danilo? Representa a encruzilhada. Ou ele se firma como um ídolo incontestável no Brasil, sendo o protagonista que leva o Botafogo a conquistas importantes, ou ele dá o salto para a Europa, onde será apenas mais um talento em meio a tantos outros, precisando lutar pelo seu espaço com a mesma fome de quando começou lá atrás. Eu, particularmente, acredito que a experiência de um campeonato como o brasileiro é insubstituível. O nível de exigência física e a malandragem necessária para sobreviver aqui são elementos que muitos jogadores que vão cedo demais para o exterior acabam não desenvolvendo. Se ele decidir ficar, o Botafogo ganha um reforço que vale por 2, se ele sair, o clube ganha um respiro financeiro que pode ser a chave para reestruturar o elenco. É uma faca de dois gumes e a decisão, por mais que a CBF e o calendário tentem interferir, ainda está nas mãos de quem comanda o clube. No final das contas, o que a gente quer ver como público é o espetáculo. Queremos ver o Danilo em campo, queremos ver o Neymar brilhando, queremos ver o campeonato sendo decidido na bola e não nos bastidores das escalas da entidade máxima do nosso futebol. Espero que, independentemente do destino, ele continue sendo esse jogador que faz a gente querer assistir ao jogo, porque, no fim do dia, é isso que mantém o futebol vivo, apesar de todos os seus erros e contradições. Acompanharemos cada passo dessa negociação, porque se tratando de um talento como Danilo, o destino dele é, sem dúvida, um dos capítulos mais importantes da temporada que estamos vivendo. Pense no cara que tá feliz. Pense no cara que tá feliz porque criou o canal e tá colocando vídeos.
Mas às vezes eu não fico tão feliz porque eu vejo os vídeos sem like, sem comentário e principalmente não entrando em inscritos, aí eu fico um pouquinho chateado. Mas eu não vou parar não. E você pode mudar isso aí, entendeu? Poxa, se eu tivesse vendo um cara falando isso aqui pra mim, eu vendo um vídeo na hora, porque não me custa nada. Quem tá assistindo esse vídeo tá logado em alguma conta. E aí, ó, só se inscrever, deixa um like ou comenta. Agora, se você comentar, eu também respondo, viu? Aí o pessoal fala, ah, mas eu vou comentar o quê? Sei lá, fala de qual cidade você é. Ah, meu nome é Pedro, eu tô aqui em Jundiaí, São Paulo. Inclusive eu sou da Bahia, sou o Márcio, dono desse canal. Olha aí. E aí o poder do vídeo, né, de conectar as pessoas. E você viu uma notícia que te agradou, uma notícia que você pesquisou. Pronto, me ajuda aí.